Por aqui tudo bem. Hoje nós vamos fazer mais uma aula sobre tempos verbais e hoje nós vamos conversar sobre perfect tenses, ok? Então deixa eu colocar meu ponteirinho aqui, meu laserzinho, para ficar mais claro para vocês. Perfect tense. Bom, nos tempos perfeitos nós vamos ter o present perfect, past perfect e mais adiante nós vamos ver que tem o future perfect e o conditional perfect, ok? Então, aqui no Present Perfect, vamos ver, ele tem três usos principais, tá? Ele tem aqui, ó, um resultado no agora, algo que acabou de acontecer, né? Uma ação que começou no passado e vem perpetuando até o momento presente. Então, eu posso falar assim para vocês, ó, eu perdi as minhas chaves. I have lost my keys. Eu perdi. A consequência de eu não estar com elas no momento, o resultado, tá, de eu não ter as chaves, me faz ter que usar o verbo no PPT. I have lost my keys. Vamos supor que esse fato venha a passar aí mais uns 2, 3 dias desse fato, né? Aí eu posso falar, eu realmente não acho, passou mais uma semana, não achei, realmente perdi a minha chave, tá? Então daí é I lost my keys. Então até o momento que eu estiver tendo um resultado, uma consequência no momento presente, eu vou estar tendo que usar o verbo no present perfect, tá? Uma ação que ainda está acontecendo no presente, ó, o que acabou de acontecer recentemente. Aí eu tenho um exemplo assim. O primeiro-ministro morreu. Então, the Prime Minister has died. Ele ainda está quente, acabou de morrer, acabou de acontecer, tá? Agora, se eu falar assim, ó, the Prime Minister died 2 hours ago, o primeiro-ministro morreu há 2 horas atrás, aí eu já falei até quando aconteceu, há 2 horas atrás, já esfriou, tá? Então, esse aqui é um exemplo meio mórbido, mas é fácil de entender. Acabou de acontecer, é PPT. Não acabou, já passou um certo tempo, é simple past, tá? E alguma coisa que eu vinha fazendo lá atrás, né? Já faz um tempo e ainda tem resultado no meu momento presente. Como, por exemplo, vocês entraram no Trajano em 2018. Então, desde 2018 até o atual momento, vocês têm estudado no Trajano Camargo. Então, I have studied at Trajano Camargo since 2018, ok? Eu tenho estudado no Trajano desde 2018. Você não se formou ainda. Essa ação não acabou, não chegou ao fim. Tá? Então, você não pode colocar o verbo ainda no simple past, certo? Então, são basicamente esses três usos aqui. Ele coloca até, dá a impressão que é até mais, mas basicamente é os três. O resultado no momento presente, algo que acabou de acontecer e essa ação que começou no passado e ainda ela tem uma continuidade no agora, nesse momento presente, tá? Aí, qual que é a formação? O verbo auxiliar vai ser o have e o has. Lembrando que has é para he, she, it. Então, as demais pessoas vão utilizar have, seguido do past participle, que é o particípio passado. Esse particípio passado, na língua portuguesa, fica com a terminação ado e ido. Então, amado, partido, criado. Então, eu tenho criado. I have created. Eu tenho estudado. I have studied. Tá? E tem também os irregulares. Assim como eu tenho o particípio regular, que é os que terminam com ado e ido, eu vou ter os irregulares no português, que são aqueles que nós temos que memorizar. Então, escrever escrito, imprimir impresso, ver visto e etc e tal. No inglês vai ser a terceira coluna, galera. Tá? Já os regulares no inglês, que aqui no português eu acrescento ado e ido, no inglês eu acrescento de, ed e ed. Estão lembrados? Love, loved. Acrescentei só o de.
cry, cried. Consoante mais Y me faz colocar IED. Lembraram? Substitui o Y por IED. E a terceira e última regra, que é a geral, acréscimo de IED. Não deu a primeira, não deu a segunda, a gente acrescenta a terceira. Então, worked, washed, stopped, stopped. E por aí vai, ok? Então, eu vou sempre utilizar o verbo auxiliar have ou has, mais o particípio passado na terminação no presente perfeito. Aí eu tenho aqui, ó, nas frases afirmativas, então vamos lá. I've ou I have just sung a song. Eu acabei, ó, eu acabei de cantar uma canção. He's just sung a song. Ele acabou de cantar uma canção. Então, aqui tá as formas contraídas, né? O have fica v e o has fica apóstrofo S. E eu utilizei o marcador, né? Os marcadores estão aqui. Lembra do Jeans for You? A gente comentou na aula, né? Just, que acabou de, o yet, fim de frase, que significa ainda. O never, que é nunca. O ever, que é já no sentido de alguma vez. O already, que é já de aconteceu. O so far, até então. Up to now, até agora, né? Since, desde, for, por. Daí recently, recentemente. Lately, ultimamente. So many times, muitas vezes. Então, esses marcadores, esses advérbios de tempo, eles vão vir, né? Eles vão aparecer aqui no nosso present perfect, que nem tá aqui em azulzinho, ó. Fazer a negativa, quem vai para negativa? O verbo auxiliar, como já vinha acontecendo, só que agora o meu verbo auxiliar, ele é o have. Então, aí, ó, haven't ou have not. I haven't sung a song yet. Eu ainda não cantei uma canção. He hasn't sung a song yet. Ele ainda não cantou uma canção. Vai fazer pergunta, verbo auxiliar antes do sujeito, da pessoa. Have you ever sung a song? Você já alguma vez cantou uma canção? Has he ever sung a song? Ele já alguma vez cantou uma canção? Lembra que eu traduzo no passado, às vezes eu traduzo no presente esse tempo verbal, porém, ele não é passado e não é presente, né? Nós já conversamos sobre isso em aula. Passado é algo que já foi, está definido, especificado. Presente que acontece no meu dia a dia. E o presente perfeito? Aquilo que eu falei lá no início da aula para vocês. Vai ser um resultado agora, uma consequência no presente, vai ser algo que acabou de acontecer, algo que eu venho fazendo ainda, né? Não terminou a minha ação, começou lá atrás, mas até o momento presente ela está sendo executada, certo? Então, no português a gente traduz no passado, mas não significa que meu verbo está no inglês no passado, ok? Vamos para o Past Perfect. Past Perfect, ó, express the idea that something occurred before another action in the past. Então, ele vai expressar a ideia que algo aconteceu antes de uma outra ação no passado. Então, vai ser assim, eu vou ter, por exemplo, duas situações. O trem tinha partido quando chegamos na estação. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O trem tinha partido. E se tinha partido, seria o nosso past perfect, a primeira ação, a ação mais velha, a que primeiro aconteceu no passado. Quando nós chegamos na estação, já é a segunda ação de passado. Tá? Então, seria um passado mais velhinho, esse daqui a gente pode chamar, comparado com o simple past. Tá? A formação dele vai ser had para todas as pessoas, de novo, dando a mãozinha para um particípio passado, é aquela história que eu já expliquei aqui para vocês, pode ser um verbo regular ou pode ser um verbo irregular. Então, olha o meu exemplo, ó. He had already sung that song, ele já tinha cantado aquela canção. He hadn't or had not already sung that song, ele não tinha já cantado aquela canção. Had he already sung that song? Ele já tinha cantado aquela canção?
ok? Os marcadores aqui, assim, se vocês derem uma comparada depois, vocês vão ver que se repete muito, né, desses marcadores aqui, mas eu ainda vou ter aqui o when, que é para ligar uma situação de passado perfeito, de passado simples, como eu dei o exemplo para vocês. Quando nós chegamos, né, o trem tinha partido, the train had already left when we arrived at the station. O trem já tinha partido quando nós chegamos na estação. Então, ele vai linkar aqui, conectar duas orações, ok? O before, que é antes, né? O after, para dar a ideia de antes e depois, a ação que aconteceu antes, a ação que aconteceu depois. Aí os marcadores de PPT. O future perfect, que é o futuro perfeito, ele vai nos falar o seguinte, ó, to talk about an action that will finish before a certain time in the future. Então, vai falar de uma ação que terminará num certo momento lá no futuro. Ainda ela vai se completar lá no futuro, tá? Eu vou usar will have mais particípio passado. Então, aqui, ó, by the 8 o'clock tomorrow, he will have sung a song. Por volta das 8 horas de amanhã, ele terá cantado uma canção. Então, o que que é? Ó, o que ele está falando aqui para a gente é um evento, uma ação que vai, né, ter que vai acontecer num determinado ponto do futuro. Ó, ela se completará num determinado ponto do futuro, né? Expressa a convicção de que algo aconteceu perto do passado, aqui ele pôs near past. Então, vai acontecer no futuro. Que aconteceu perto do passado, by the 8 o'clock, pode até, acho que aqui eu teve um erro de digitação. Então, vamos lá, ó, will have plus past participle. Então, terá mais particípio passado. By the 8 o'clock of tomorrow, he won't or will not have sung a song. Então, por volta das 8 horas de amanhã, ele não terá cantado uma canção. E para fazer a pergunta, by the 8 o'clock of tomorrow, will he have sung a song? Por volta das 8 da manhã de amanhã, né, das 8 horas de amanhã, não sei se é da noite ou da manhã, eu estou falando da manhã aqui, né? Ele terá cantado uma canção? Aqui eu tenho os marcadores by the time, before, till or until, by then, by the end of, by tomorrow, ok? Então, eu só estou aqui, pessoal, ó, eu acho que essa frase aqui não devia estar aqui, né? Expressar uma convicção de que algo aconteceu num passado próximo. Essa frase não se encaixa, tá? Então, esquece isso aqui porque era até aqui, ó, tá? To talk about an action that will finish before a certain time in the future and to talk about an action that will be completed before another event takes place. É uma outra ação que será completada antes de outra no seu lugar. Essa frasezinha aqui, esquece, deleta, que não era para estar aqui. Eu tenho conditional perfect. Então, o conditional perfect é o passado do future perfect. Ele é o futuro do pretérito, só que aqui perfeito, ok? Então, em vez de usar o will have, eu vou usar o would have, só isso. Em vez de eu falar terei estudado, terá cantado, vai ficar teria. Lembra que o would, toda vez que eu uso o would, ele dá ao meu verbo a terminação ria. Então, would have, teria, mais o verbo aqui no particípio. Quando que eu vou usar? Ó, para algo que pudesse ter acontecido, né? For something that might have happened in the past. Pudesse ter acontecido no passado. Hipótese. Não aconteceu, tá? Então, he'd ou he would have sung a song if he could. Ele teria cantado uma canção se ele pudesse. Ele pode? Não. Tá? He wouldn't have sung a song if he could. Ele não poderia, né? He wouldn't have sung ou he would not have sung a song if he could. Ele não teria cantado uma canção se ele pudesse,
Mesmo que ele pudesse, nesse caso, ele não teria cantado, já mudou meu contexto. E aqui para fazer pergunta, would he have sung a song if he could? Ele teria cantado uma canção se ele pudesse? Não sei, né, galera? Aí depende dele, tá? Marcadores aqui, praticamente eu vou acabar utilizando esse tempo verbal na matéria de if clauses, frases condicionais, que nós vamos ver mais adiante. Então, eu até poderia ter colocado a palavrinha if aqui, né, o conectivo if para vocês, mas eu preferi não pôr, que a gente vai abordar isso mais lá na frente, ok? Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me avisa lá, tá? Obrigada.